Santo António dos Olivais, uma das maiores freguesias urbanas de Coimbra, da região centro e uma das maiores do país. As origens desta freguesia remontam à época em que Portugal era ainda um território por definir e a modesta cidade de Coimbra, a base da coluna vertebral do pequeno reino lusitano. Estamos no início do século XII, 1179. Dom Afonso Henriques e o filho Dom Sancho subscrevem os primeiros forais específicos do território português, atribuídos a 3 centros urbanos decisivos: Santarém, Coimbra e Lisboa. Coimbra, onde no alto da Alcáçova se acolhia a corte, era então a capital do reino. Associada ao Mosteiro de Santa Cruz, era já nessa altura o centro dos estudos superiores do país. No reinado de Sancho I, Santa Cruz de Coimbra é o mosteiro eleito desta dinastia, o seu panteão. Nesta época, as cidades ou vilas desenvolviam-se essencialmente em torno dos principais pontos religiosos, em núcleos muralhados de áreas estratégicas. Junto ao rio Mondego, as hortas enchiam de verde as paisagens. As vinhas eram uma presença constante em todas as cidades e ainda os olivais, quando aí se davam bem. Podemos assim imaginar como nasceu a cidade de Coimbra e como se passou a desenvolver e ramificar a partir do seu umbigo, no Mosteiro de Santa Cruz, até ao alto da colina dos Olivais. Nesta Coimbra medieval e desde os primórdios do cristianismo na Ibéria, existiam vários vestígios de lugares sagrados dos povos pagãos. A colina dos Olivais terá sido um desses locais, onde as populações subiam para adorar os seus deuses. Com a cristianização do mundo romano, a Igreja foi instalando nesses lugares ermidas, cenóbios ou santuários do alto, aproveitando sabiamente os hábitos rituais das populações pagãs. Terá sido nesta lógica de aculturação religiosa que nasceu no Alto dos Olivais a Capelinha de Santo Antão. Não se pode dissociar a freguesia dos Olivais do seu patrono, Santo António. Chamaram-lhe Arca do Testamento. O seu talento para a oratória e a convicção do seu discurso foram responsáveis por imensas conversões ao cristianismo durante o século XIII, uma época de luta contra a heresia na Europa. Santo António, o franciscano, nasceu em Lisboa entre 1190 e 1195 e foi batizado com o nome de Fernando. O seu apelido era Bulhões. Primeiro filho de uma família aristocrata, foi aos 15 anos admitido no mosteiro de São Vicente de Fora, tomando o hábito da Ordem Regrante de Santo Agostinho. Como estudioso empenhado que era, não se sentiu satisfeito em São Vicente. Sentia que a proximidade da família o distraía da sua vocação e, passados apenas 2 anos, decide partir para o norte e ingressar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Santa Cruz tinha uma riquíssima biblioteca e os mais letrados mestres. Fernando permaneceu em Santa Cruz durante 8 anos e foi onde adquiriu a maior parte da sua formação. Conta-se que não havia um livro da biblioteca do mosteiro que Fernando não tivesse lido e estudado. Em 1208, a Ordem dos Franciscanos era fundada por São Francisco de Assis, em Itália, e rapidamente se espalhara pelo mundo. Por volta de 1217 chegam a Portugal os primeiros frades franciscanos. A sua instalação no país partiu de Coimbra. Nesta data, a mulher de Dom Afonso II, Dona Urraca, cedera a capela de Santo Antão, na colina dos Olivais, para a construção de um modesto convento que acolheria os franciscanos acabados de chegar. Estes frades dedicavam-se à oração, ao trabalho e mendigavam para sobreviver. Fernando conviveu com eles há algum tempo e apercebeu-se de que os franciscanos dispunham de um fervor religioso muito mais intenso que o dos abastados monges de Santa Cruz. Ficou verdadeiramente impressionado com a cortesia e alegria deste estilo de vida que contrastava com a simplicidade das vestes miseráveis que usavam. Por esta altura, chegam a Santa Cruz os restos mortais dos 5 mártires de Marrocos, 5 frades que foram enviados a Marrocos por São Francisco para espalhar a palavra de Cristo. Expulsos do país várias vezes, a sua persistência acabou por condená-los à morte. Comovido com a fé destes homens, Fernando resolve trocar o rico hábito e a murça branca de cônego regrante de Santo Agostinho pela rude estamanha franciscana de frade menor.
E é no ano de 1220 que numa noite se evade de Santa Cruz para se juntar aos frades dos Olivais e adotar um novo nome. A sua escolha não foi obra do acaso, é afinal a adoção do nome do patrono da velha capelinha de Santo Antão, visto que do nome latino Antônios veio Antão e veio António. Foi nos Olivais, fruto da convivência com os novos irmãos, que António se preparou para, no mesmo ano, embarcar rumo a Marrocos numa missão de evangelização. E dos Olivais partiu um novo homem. Já não era Fernando de Bulhões, o jovem burguês que vivia em Santa Cruz, mas sim o verdadeiro Santo António, despojado de toda a riqueza, incluindo do seu nome. Mas assim que chega à África fica gravemente doente com malária e é obrigado a regressar a casa. Estranhamente, o navio onde seguia é levado pelos ventos contrários e acaba por dar à costa na Sicília e não em Portugal, como pensava ser o seu destino. Após alguns meses de convalescença, António segue para Assis com a intenção de encontrar o fundador da Ordem, São Francisco. De 1223 a 1227, António segue pelas ruas de Itália e França a pregar, ao mesmo tempo que ensina nas escolas dos conventos franciscanos. Encontrando-se a pregar numa cidade de Itália, António foi hospedado em casa de um habitante que lhe ofereceu um quarto para ele poder dedicar-se ao estudo e à oração. Enquanto o santo rezava, o dono da casa espreitou-o e viu aparecer junto a si um menino lindo e alegre. O santo contemplava incessantemente o seu rosto. O homem ficou estupefacto com aquela visão e perguntava-se de onde viera aquele menino. Aquele menino era Jesus. António proibiu-o de manifestar o que tinha visto e só depois da sua morte, a 13 de junho de 1231, o dono da casa divulgou, comovido, aquela visão. Saíra Santo António do convento a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento um cândido sermão sobre o pecado. Andando sempre, repetia o divino sermão piedoso e brando, e nem notou que a tarde esmorecia, que vinha a noite plácida, baixando. E andando, viu-se num outeiro com casas e árvores espalhadas, que ficava distante de um mosteiro, uma légua das fartas, das puxadas. Surpreendido por se ver tão longe e fraco por haver andado tanto, sentou-se a descansar o bom do monge com a resignação de quem é santo. Mas um claríssimo luar nasceu e num raio dessa linda claridade o menino Jesus baixou do céu e pôs-se a brincar com o capuz do frade. Perto, uma bica d'água murmurante juntava o seu murmúrio ao dos pinhais. Os rocinóis ouviam-se distantes e o luar mais alto iluminava mais. De braço dado para a fonte vinha um par de noivos, todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha e ele trazia o coração no peito. Sem suspeitarem que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino, porém, ouviu e disse: Frei António, o que foi aquilo? O santo, erguendo a manga do burel para tapar o noivo e a namorada, mentiu numa voz doce como o mel.
Ah, eu não sei que fosse. Eu cá não ouvi nada. Mas uma risada límpida, sonora, vibrou com timbres de ouro no caminho. Ouviste? Ouviste, Frei António? Ouviste agora? Ouvi, senhor. É um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo António de Lisboa calou-se, embaraçado, mas por fim corado, como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora. Se o menino Jesus pergunta mais, eu queixo-me à sua mãe, Nossa Senhora. E virando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas. E abalaram para o convento. A tradição popular desvirtuou a verdade sobre Santo António. Não o encara como doutor da Igreja, como apóstolo de profundos conhecimentos. O povo criou na sua imaginação um santo diferente, amigo de folguedos, prazenteiro, alegre, casamenteiro. O nosso povo presta-lhe um culto onde não se revela falta de devoção, mas pela qual a figura não tem a representação do que na verdade ele foi. Depois da morte de Frei António e após a sua canonização, ocorrida logo no ano seguinte, o convento franciscano dos Olivais de Coimbra mudou a invocação de Santo Antão para Santo António. E assim nasceu Santo António dos Olivais, cuja povoação se foi desenvolvendo nas imediações da Colina Sagrada. É em 1854, entre 20 de janeiro e 25 de novembro, que se desenrola o processo que conduzirá à criação da freguesia de Santo António dos Olivais. À imagem do que se passava com a reorganização administrativa do território a nível dos concelhos, desde há muito que vinha amadurecendo a ideia de redimensionar as freguesias de Coimbra e seus subúrbios. Procede-se então a um estudo detalhado da realidade socio-religiosa da cidade. O decreto régio que formaliza a criação da freguesia viria a ser publicado a 25 de novembro de 1854, sendo esta, portanto, a data tomada como a do nascimento da freguesia de Santo António dos Olivais. Alvará Jerónimo da Silva Maldonado do Conselho de Sua Majestade, Comendador das Ordens de São Bento de Avis, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e Isabela Católica de Espanha, Brigadeiro graduado do Exército e Governador Civil do Distrito de Coimbra, por Sua Majestade El Rei Regente, em nome do Rei, que Deus guarde excelência, tendo-se criado por efeito do decreto de 20 de novembro último, duas novas paróquias, a de Santo António dos Olivais e Santa Clara, em virtude das faculdades que a lei me confere, vista a disposição do artigo 48 do Código Administrativo e tendo ouvido o Conselho do Distrito, marcar o dia 4 de fevereiro próximo, para que, na conformidade da lei, se proceda à eleição dos membros das referidas duas juntas de paróquia, sendo necessário proceder desde já à eleição dos membros que devem compor as respectivas juntas, dado e selado no Governo Civil de Coimbra, aos 24 de janeiro de 1855. No cimo da colina, junto à capelinha de Santo Antão, erguia-se no século XIII a igreja de Santo António dos Olivais, que viria a ser reconstruída no século XVIII. A riqueza patrimonial desta freguesia é única.
Outra das suas grandes marcas é o Mosteiro de Celas. Nestes tempos idos havia festa ruidosa nesse mosteiro. Todos os anos, nas oitavas da Páscoa, ia lá Coimbra em peso e gente de muitas léguas em redor. Era a visita, a coroação e a folia do Imperador do Espírito Santo de Eiras. Festa rija e alegre. O Imperador ia no seu cavalo, rodeado de pajens. Depois da coroação, havia banquete. Isto durou até 1832. Este ritual está na origem e intimamente ligado às tradicionais festas do Espírito Santo, tornadas célebres nesta freguesia. Conta-se que por aquela altura, por volta dos anos 40, na Romaria do Espírito Santo, o povo dos arredores juntava-se em ranchos alegres a dançar e a comer apetitosos farnéis. O domingo era destinado às gentes da cidade. Pela tarde, transportadas por elétricos, enchiam a transbordar as ruas do pequeno lugar. À segunda-feira, era o povo das aldeias que passava o dia à sombra dos pinheiros em merendas e danças em que se veria muito do característico e genuinamente português. À noite, todos regressavam tocando em campainhas de barro fabricadas pelos ceramistas que iam feirar para a romaria, acompanhando as canções populares em voga. A freguesia de Santo António dos Olivais, que já nasceu crescida, compreende um significativo espaço físico de Coimbra, caracterizado por uma extensa malha urbana. No entanto, e apesar da pressão urbanística, por a sua área confrontar os limites da cidade, ainda se encontram pequenas áreas rurais com um papel relevante para algumas famílias. Ambas cresceram de forma harmoniosa, respeitando o passado, mas evoluindo com os olhos postos no futuro. Por isso, viver na freguesia dos Olivais é hoje muito diferente. É uma zona muito aprazível. Nela estão concentrados alguns dos mais importantes serviços da cidade: hospitais e diversas unidades de saúde, escolas públicas e privadas, técnicas e superiores, institutos de investigação, clínicas, laboratórios, bancos, escritórios de advocacia, de arquitetura, consultórios médicos das mais variadas especialidades, agências imobiliárias, dos correios ou dos seguros, grandes superfícies comerciais, vasta gama de restauração, farmácias, piscinas municipais, um estádio municipal, um pavilhão multidesportos, anfiteatro, parque de campismo, uma mata nacional, bombeiros, sapadores e proteção civil, hotéis e pensões, entre muitos outros. Foi esta freguesia desde sempre muito marcada pela religiosidade, aspecto presente não só nas celebrações eucarísticas, mas sobretudo em importantes festas e romarias realizadas em diversas épocas do ano.
Outro dos grandes marcos desta freguesia são as atividades direcionadas aos séniores. Muitos dos idosos dos Olivais a quem dirigimos os nossos projetos já os incutiram no seu dia-a-dia e fazem parte da sua estratégia individual para combater o isolamento e a solidão, zelando pelo seu bem-estar físico e mental. Para além das atividades físicas, também os ensaios do coro misto da freguesia servem de estratégia para alargar a sua rede de amizades. Este grupo, que teve início em 2009, orgulha-se de já ser convidado para diversos eventos na freguesia e não só. Já Fernando Pessoa dizia: toda a poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso, a canção dos povos tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste. Em Santo António dos Olivais teimamos em manter vivas as tradições. Cantar Coimbra continua a ser um marco do passado, do presente e do futuro.